Uma das séries mais aguardadas de 2022 era A Casa do Dragão, que acabou de estrear e tem sido um grande sucesso. E com apenas um episódio, ela já tinha sido confirmada para uma segunda temporada. Então essa série devia ser muito boa. E aí eu decidi assistir para tirar as minhas conclusões. E nesse vídeo eu vou falar o que eu achei do primeiro episódio de A Casa do Dragão. Fala galera nerd, eu sou o Ale, sejam bem-vindos ao Ale Nerd, seu canal de filmes e séries de heróis. E galera, vamos falar um pouco sobre A Casa do Dragão. Esse vídeo aqui, ele promete, porque eu vou falar o que eu achei do primeiro episódio. E eu não sei o que eu achei, eu não sei muito bem o que dizer, galera, porque é complicado. Eu acabei de assistir o primeiro episódio, e sim, eu sei que já saiu um segundo a essa altura que eu tô gravando esse vídeo, e eu vou assistir o segundo, mas aí eu gravo um vídeo pra falar só do segundo, já que eu comecei um pouco atrasado. E bom, antes de começar, eu tenho que dizer que eu nunca assisti Game of Thrones, nada, nunca. O máximo que eu vi foi a abertura que tava passando ali na TV de um amigo meu. E ele tava assistindo, o máximo. E algumas cenas de nudez. Mas não vamos entrar em detalhes sobre isso. Vai chorar. De qualquer forma, eu sou um completo novato no universo de Game of Thrones. Sim, eu sei que a Casa do Dragão é um derivado, só que ela se passa muito antes. Acho que 172 anos. O próprio episódio diz isso no começo. 172 anos antes de Daenerys Targaryen. Eu acredito que ela é a protagonista de Game of Thrones, o nome que eu mais escuto quando falam de Game of Thrones. E não, como eu falei, eu não tenho nenhum conhecimento, nenhuma base, nada. Se tiver easter eggs, eu não vou poder dizer. Se tiver alguma coisa, não vou poder dizer porque eu não sei. Eu sou um completo iniciante no universo de Game of Thrones e eu nem sei se eu vou assistir porque falam do final dessa série e eu não tenho coragem de assistir. Então, eu vou assistir A Casa do Dragão, eu vou dizer a minha opinião aqui, é óbvio. E eu não sei se um dia eu vou assistir Game of Thrones. Mas eu vou assistir essa série para poder falar aqui com vocês. E a série tem que ser boa, porque já foi confirmada uma segunda temporada. E isso no primeiro episódio. A Netflix lança uma temporada inteira de uma série e cancela. Então, a série deve ser incrível. Mas uma das coisas que fez eu assistir de vez, além da encheção de saco do Bruno, do canal Ticket Geek, que me encheu o saco para eu assistir essa série e falar aqui no canal, mas... além disso, é que a série não tem conexão com Game of Thrones. É uma série, um spin-off totalmente isolado. Vai ter referências e como ela se passa antes, provavelmente vai ter acontecimentos históricos, mas ela não é ligada, você não precisa assistir Game of Thrones para entender a Casa do Dragão. E isso eu gostei muito. Eu tô assistindo por causa disso, porque se eu tivesse que assistir Game of Thrones com sei lá quantas temporadas tem aquilo, 5 eu acho, se eu tivesse que assistir tudo aquilo, com um final que todo mundo fala que é uma porcaria, pra assistir A Casa do Dragão, eu não assistiria. Então vamos lá, vamos falar sobre A Casa do Dragão. O que foi esse primeiro episódio? No primeiro episódio, a gente teve o rei, que era o rei Diarreia, sei lá, Diarreis. Ele tem um nome lá que eu não sei qual é o nome dele. Mas ele parece que ele tava morrendo e ele queria passar a sucessão do seu trono, o Trono de Ferro. E nesse mundo aí a gente tem a Casa Targaryen, que são esses caras aí que são os fodões desse mundo, que dominam os dragões, e o reinado, o trono, passa entre eles, para pessoas do mesmo sangue, só entre os Targaryens. E esse rei passa para um filho, um sobrinho dele, eu acho. Passa para um sobrinho, vocês verem como eu não tenho noção ainda. Eu ainda tô pegando os nomes dos personagens. Mas ele passa a sucessão lá para um cara que era o mais velho entre os homens. E a história logo no começo está sendo narrada justamente pela filha desse cara. E do lado a gente vê que a mulher dele tá grávida. E aí já dá um salto no tempo para quando essa filha dele já deve ter uns 15 anos, 16, não sei. Mais ou menos isso. E ele já tá muito mais velho, já tá consolidado como rei. Só que a gente vê que esse rei tá com problemas. Ele tá com um ferimento nas costas que pra mim parece lepra. Ou começo, alguma coisa assim desse tipo. E ele quer passar o trono dele, só que ele precisa ter um filho homem para passar o trono, porque essa é a tradição. E até agora ele só teve uma filha menina. E a mulher dele já tentou várias vezes, pelo que ela falou, 5 vezes deu fracasso. As crianças morreram, não chegaram a nascer, ou morreram no ventre mesmo. De qualquer forma, ele nunca conseguiu ter um filho homem. Até esse episódio. Porque nesse episódio, a mulher dele já tá grávida, né? A gente sabe que tá chegando um filho, ele tem certeza de que vai ser um homem. E se esse filho homem não nascer, quem vai ser o sucessor é o irmão desse rei, o Daemon. Esse Daemon é um personagem que eu gostei bastante, ele é um personagem bem... Tem umas pegadas ali que parece que ele é meio sádico. E eu acho que vai dar um bom vilão. Pra mim já tá bem óbvio que ele vai ser um vilão.
O cara, nesse primeiro episódio, já tá fazendo ali as maldades dele. Ele é responsável pela polícia, assim, desse reino medieval. Os cavaleiros responsáveis por proteger a cidade. E ele organiza ali uma empreitada onde ele pega um monte de bandidos, estupradores e tudo mais. E, cara, aquela cena foi brutal, foi muito louca. O cara é... A gente viu só um pouquinho, mas eu acredito que ele vai ser bem maligno. Eu não sei se tem menção a ele em Game of Thrones, porque parece um personagem bem importante e talvez histórico até, que marque sua presença na história desse universo. Mas eu acredito sim, ele vai ser um vilão. E aquela cena lá deles pegando o pessoal, falando, você é ladrão? Corta a mão dele. E a cena que eles cortam o negócio do cara que é estuprador e tudo mais. E, nossa, é muito louco. Foi bem gore, foi bem brutal ver aquelas coisas. Eu gostei, a série não tem medo de ser brutal. Esse primeiro episódio, eu acredito que pelo resto da série, pelo que eu ouvi de Game of Thrones, que tem bastante nudez, eu acredito que vai ser assim também. Nesse primeiro episódio que eu assisti, já teve muita nudez. Então, fica complicado. Fica até complicado eu falar essas coisas aqui no YouTube, porque eu não costumo falar isso no canal. Mas... esse primeiro episódio foi basicamente isso, né? Brutalidade e tudo mais. A guerra pela sucessão ali, porque o Daemon queria assumir o trono, que o irmão dele ia deixar para o sucessor. Só que o irmão dele queria que nascesse um filho, para que ele pudesse ser o sucessor do reino. E ninguém ali gosta do Daemon, e o único que protege ele é o irmão. Só que aí, durante um torneio que acontece, onde os cavaleiros lutam pelo que eu entendi, para agradar as pessoas, basicamente, não teve nada de especial, era mais uma cerimônia para comemorar o nascimento do filho do rei. Durante essa cerimônia, o filho nasce, só que a mulher morre. E foi uma cena que me pegou ali, porque o rei ele se viu no dilema entre salvar a mulher e deixar o filho morrer, ou sacrificar a mulher e trazer o filho, ou esperar e ver se os dois morriam. E ele teve que escolher, ele escolheu salvar o filho e deixar a mulher morrer. Foi fazendo que é uma cesariana, né? Mas na época eles não tinham o conhecimento que tem hoje, então a mulher morreu. E mais triste ainda é que pouco depois, mesmo com o filho tendo nascido e nascido vivo, óbvio que se ele nasceu, né? Mas eles tendo saído de dentro da mulher, mesmo ele tendo saído vivo, ele morreu. Então o rei depois ficou sem a esposa e sem o filho, só sobrou pra ele a filha dele. E aí tem um período de luto que acontece durante a série. E nesse período, ele se afasta da filha dele, que é a protagonista da série. A gente tá vendo as coisas principalmente sobre o ponto de vista dela, apesar de que durante um bom tempo no episódio ela ficou sumida. Durante um longo tempo ela ficou sumida. Mas a gente tá vendo as coisas do ponto de vista dela. E durante esse tempo de luto, a gente viu o Daemon comemorando. O cara tava felizão que o menino morreu, ele vai ser o sucessor. Agora ele vai ser o próximo rei. E o rei atual ficou sabendo. Então ele ficou sabendo disso, ficou pé da vida e parece que ele exilou. Eu não entendi. Ele mandou o irmão dele pra outro lugar. Ele exilou o irmão dele, tirou ele da polícia, porque ele ficou pé da vida quando descobriu, né, que o irmão dele tava comemorando a morte do filho dele. Então é um negócio que até eu ficaria pé da vida se acontecesse. E no final do episódio ele nomeia a filha dele, que é... Esqueci o nome da menina, eu não lembro. E de qualquer forma, ele nomeia ela como a próxima rainha. Então ela virou a sucessora. Pelo que eu entendi do final do episódio, ela não é a rainha ainda. Ela ainda é uma princesa. Só que agora ela é oficialmente a próxima herdeira. Ela tá na linha de sucessão. E eu acredito que ela vai receber um treinamento pra tudo isso. Só que é o seguinte, né? Agora já dei um pequeno resumo. Pequeno não, né? Um grande resumo aí do episódio. Mas eu acredito que esse Daemon vai ser o grande vilão. Ele se dá bem com a menina, com a protagonista. Deu pra ver durante o episódio que a protagonista tem um grande respeito pelo tio dela, que ela gosta dele. Só que a gente tá vendo que ele é maligno. Dá pra ver que ele é um cara assim, todo mundo lá do conselho falando que ele não serviria pra ser rei, que se ele comandasse aquilo ia virar um caos. Eu acredito que ele vai ser o vilão. O ódio, a inveja vai tomar conta dele e ele vai querer ali matar a própria sobrinha. Essa é uma hipótese que foi levantada pelo próprio conselho do irmão querer matar do Daemon querer matar seu próprio irmão pra tomar a coroa pra ele, caso ele fosse nomeado como sucessor. O irmão dele não acreditou, mas agora pode ser que ele faça isso com a sobrinha. O Daemon pode tentar matar a sobrinha dele. Eu acredito que é o que a gente vai ver nos próximos episódios, traição, é o que eu espero, né? Porque, pelo que eu entendi,
o núcleo de Game of Thrones é isso, né? Uma guerra pelo trono. Eu não sei se vai aparecer outros reinos, não sei, outros dragões, mas esse primeiro episódio pra mim ele foi bem, eu não sei dizer, não me atraiu tanto. Eu até gostei da história, assim, mas eu achei muito longo o episódio. Podia ter menos, ficou um pouco maçante depois de um tempo. Mas achei que teve uma boa história que foi contada nesse primeiro episódio. Apesar de eu não ter visto nada espetacular, eu sei que a série só foi renovada para uma segunda temporada por causa de Game of Thrones, que é um grande fenômeno da cultura pop. Então é óbvio que o pessoal vai assistir. Mas assim, como um produto isolado, sem ligação pra mim, eu que nunca assisti Game of Thrones, A Casa do Dragão não fez tanto efeito. E não tem essa pegada do tipo, tô animado, tô louco pelo próximo episódio. Com certeza eu vou assistir pra trazer aqui pra vocês. Mas eu não tô ansioso pra assistir o episódio 2, eu não tô louco pra assistir isso. Porque, por enquanto, a série não pareceu nada demais pra mim. Apesar de eu ter gostado do CGI dos dragões. Teve alguns momentos que foi meio estranho, mas eu gostei dos dragões que apareceram. E, bom, na medida do possível pareceu bem realista, até porque dragões não são reais. Pelo menos é o que o meu psiquiatra diz. De qualquer forma, eu acredito que a série tem potencial sim. Se já foi renovado para uma segunda, é porque ele já tem material para a segunda temporada. E esse Daemon foi o personagem que mais me interessou. Foi o personagem que fez eu olhar e falar, caramba, me interessa. Eu vou continuar assistindo para ver o que acontece com ele. Porque eu quero ver ele virar um vilão de verdade. E se ele não virar um vilão, aí eu vou ficar decepcionado. Mas minhas expectativas para essa série estão baixas, porque eu não assisti Game of Thrones, eu não tenho esse contexto todo e esse hype todo que foi gerado em cima dessa série. De qualquer forma, galera, essa é a minha opinião. O primeiro episódio foi morno, não vou dizer que foi fraco ou foi ruim, porque eu não achei, eu me diverti e eu gostei da história que foi contada. Eu espero que melhore daqui pra frente, porque se a série se manter nesse ritmo do primeiro episódio, eu acredito que ela não vai ir muito bem, na minha concepção. Eu acredito que pros fãs de Game of Thrones, vai ser uma oitava maravilha do mundo, mas pra mim entenderam, né? De qualquer forma é isso, galera. Essa é a minha opinião, já falei, não assisti Game of Thrones, e eu espero não ter ofendido ninguém, né? Eu sei que essa série já tem uma legião de fãs aí, que vieram de Game of Thrones. Mas vamos ver, eu espero muito me tornar um fã dessa série, eu espero muito gostar dessa série. E eu vou acompanhar, e a cada episódio que eu assistir, eu vou trazer aqui pra vocês, vou trazer a minha opinião, depois vamos fazer vídeo e falar de Casa do Dragão. E é isso, se vocês gostam, se vocês estão chegando nessa série agora e quiser acompanhar as novidades, as próximas notícias que sair, e também a análise dos próximos episódios que eu vou trazer, se inscreve aqui nesse canal. Vamos fazer aqui a Casa dos Nerds para rivalizar com a Casa dos Targaryens. E não se esqueça de deixar o like no vídeo se você gostou. Aqui eu sempre vou falar de Marvel, de DC, de filmes, de super-heróis e séries, cultura pop no geral. Então se você gosta dessas coisas, se inscreve, deixa o like e a gente se vê em outro vídeo.